Olá, gente querida e amada, que todos estejam muito bem. Eu sou Wilson Fortes, recebam a minha luz, o meu carinho, o meu amor e as minhas bênçãos. Estou sempre aqui contigo, desejando que os méritos dos nossos encontros, das nossas práticas, se estendam para todos os seres e possamos nos tornar o caminho iluminado. Mais uma vez, estamos aqui com a presença do nosso cafezinho quântico, tá? Não estou gravando de manhã cedo, é um final de tarde, mas estou com frio e um cafezinho quântico quentinho cabe muito bem. Vem tomar comigo. Que delícia! É o café quântico do Centauro. Pessoal, como vocês estão vendo no tema desse vídeo, eu vou falar sobre os 5 primeiros valores do ser humano desperto, tá? E não é uma questão de fazer uma separação, tá? Aqui o ser humano desperto, tá aqui o não desperto, aí é diferente. O desperto é mais valioso, o desperto é mais isso, o desperto é mais não sei o que lá. Não é por aí, porque é uma questão de tempo até chegar o momento de todos despertarem. Porque isso é destino de todos, tá? Cada um no seu tempo. E quando chega o momento de uma pessoa despertar a sua consciência, pode acreditar que toda a vida, toda a existência, todo o universo vão conspirar para que isso aconteça, tá? Enquanto não chegar, tá tudo bem. E claro, o desperto ele vê a todos como iguais, como tendo o mesmo valor, tendo a mesma energia, o mesmo amor, a mesma divindade, é isso que eu queria chegar. A mesma divindade, né? O Buda, ele vê e acredita que todos são Budas. Todos são Budas. Uns estão dormindo, outros estão acordados. Mas todos são Budas. E não tem problema nenhum alguns estarem dormindo e outros estarem acordados, tá? Muito bem, que maravilha. Então, os 5 primeiros valores do ser humano desperto. Antes que vocês se perguntem, Wilson, de onde é que você tirou isso? Eu tirei do zero. Eu tirei do vazio. Da minha prática zen. Da minha existência como um não ser. Um não ser. Quando não há personalidade. Quando não tem um ego ali matraqueando, desejando coisas, querendo conquistar coisas, tendo medos, desejos, tá? Vontades, anseios, traumas. E acontece que a gente que pratica meditação há alguns anos, a gente tem momentos assim, tá? Não estou querendo dizer que a verdadeira perfeição me aconteceu. Estou tão longe disso. Mas momentos, sim. Momentos, sim. O Osho chama eles de satori, tá? Satori, ele é um pequeno samadhi intervalado, porque o samadhi é quando você alcança a bem-aventurança para sempre, tá? Você se torna um Buda e você é em período integral. Mas o satori, ele é um intervalo ali, ele é um momento de iluminação. É um momento de consciência. É um momento de eu supremo, né? Então, vivendo esses momentos, desfrutando do vazio, desfrutando do não ser e tendo percepções de consciência muito além da mente, eu decidi, sempre decido, né? Transformar em palavras o que eu consegui. Porque tem coisas que eu não vou conseguir transformar em palavras. Vocês vão ter que receber de mim de outros modos que não sejam com palavras. E eu vou lhe dizer, tem muitos outros modos que não sejam com as palavras. À medida que eu for explicando o que eu quero te trazer hoje nesse tema, nesse vídeo, acredito que você vai compreender muito melhor. E estou colocando 5, mas esses são os 5 primeiros. Como assim os 5 primeiros? Porque
Esses 5, eles são os primeiros valores que o desperto, ele procura entregar. Ele procura demonstrar. Ele procura trazer à tona. Ele procura se utilizar desses valores, tá? De início, ele começa por aí, tudo na vida do desperto. Da mulher desperta, do homem, né? Não importa, por isso que eu disse ser humano. De tudo ele começa por aí. Agora é claro que uma pessoa tem muitos valores, muitas formas de utilizar os seus valores, muitas maneiras de aplicar, e isso é maravilhoso. Mas esses 5, eles vêm em primeiro lugar. Se não tiver esses 5, tá tudo bem, mas significa que a pessoa está dormindo. Tá errada? Não. Vale menos do que os outros? Não. É alguma coisa abaixo de alguém? Não. Simplesmente a consciência está dormindo. A consciência não despertou. Para aquela pessoa que a consciência despertou, ela vai sempre começar com estes 5 valores. E eu vou nomear aqui e explicar cada um deles para que vocês possam entender até para a sua própria vida, sua própria jornada. Poxa, isso que o Wilson falou me tocou ali, foi interessante. Vou procurar aplicar, né? Provavelmente vai melhorar a minha vida nisso, naquilo. E também você vai observar nas outras pessoas. Isso vai te ajudar. Porque o que as pessoas te oferecem em termos de valores? Valores humanos. E o que é que você oferece às pessoas em termos de valores humanos? Se faça essas perguntas e a gente vai para a explicação. O primeiro valor que o ser humano desperto entrega é o silêncio. E essa é uma das maneiras de vocês receberem de mim. Essa é uma das maneiras dos Budas entregarem. Muito do que eles têm para entregar, de transmitirem muito do que eles têm para transmitir e que é impossível transmitir com palavras. Então, como eu disse, existem muitas maneiras, além das palavras, tá? Esteja aberto a isso, esteja aberta a isso. O silêncio é toda a base, toda a estrutura para a expansão da consciência. O silêncio é a base e a estrutura para a percepção avançada e aguçada das coisas. O silêncio é a paz e a estrutura da sua paz interior, da sua alegria, do amor, né? Tantas coisas na vida que dependem do silêncio para serem compreendidas, para serem estimuladas, para serem demonstradas. E você sabe que quando uma pessoa está em silêncio, ela pode estar dizendo muita coisa. Ela pode estar transmitindo muita coisa. Você pode compreender muita coisa sobre uma pessoa quando ela está em silêncio. Eu já ouvi um ditado de que o silêncio fala mais do que as palavras. Já ouvi outro de que se a palavra é de prata, o silêncio é de ouro. Você veja aquela expressão, estou sem palavras. Ele ficou sem palavras, ela ficou sem palavras. Tá? Às vezes uma alegria, um contentamento tão grande, você não encontra palavras no vocabulário para expressar. E vocês já repararam um gesto que as pessoas fazem, que é colocar a mão na boca quando elas estão espantadas com aquilo, extremamente admiradas com uma coisa, né?
Ah, Wilson, geralmente fazem isso para fechar a boca, para encobrir, porque as pessoas abrem a boca. Nossa, né? Aí abre aquele bocão, às vezes bota a mão na frente para tampar. Horas. A boca abriu bastante. Mas saiu alguma coisa? Nenhuma palavra. E a pessoa botou a mão na frente para não mostrar o bocão dela. Ou às vezes ela não abriu a boca, mas ela se admirou muito com algo, se espantou com algo. Ela tampa a boca. Você nunca se perguntou o que isso significa? Né? Eu não devo dizer nada. Não pode sair nenhuma palavra da minha boca. Porque não tem nada no vocabulário que possa expressar isso que eu estou sentindo. Isso que eu estou sentindo. Então ficar em silêncio revela uma percepção e um sentimento que está muitos níveis acima da palavra. Que é muito mais expansivo do que todo o vocabulário, todo o alfabeto. Você pode ter reparado que às vezes a pessoa fica em silêncio quando ela está com raiva. Quando ela está com raiva. Porque o que ela está sentindo, ela considera que é tão ruim que ela não deve colocar para fora. Então ela fica em silêncio. Veja quantas vezes, em quantas ocasiões diversas, o silêncio ele é o guardião da palavra. O silêncio é o limitador da palavra. O silêncio é o regulador da palavra. Sempre que a gente vai dormir, claro, muita gente tem o costume de fazer suas preces, fazer suas orações, mas quando você de fato quer que nos próximos minutos você pegue no sono, você fica em silêncio. Porque você quer economizar toda a energia que você puder. Talvez você muitas vezes nem tenha mais energia, porque você pode ter trabalhado muito durante o dia. E porque você quer que o seu corpo relaxe, para assim você adormecer. Então o silêncio ele entra como uma introdução do relaxamento. Uma introdução do relaxamento. Todas as vezes que você está prestando muita atenção em algo que é extremamente interessante para você, uma aula, um livro, ou quando alguém está te falando uma coisa que você está muito interessado em saber aquilo que a pessoa está falando, você fica em silêncio escutando. Porque você sabe que se você falar, corre o risco de você entender menos. Você quer entender tudo aquilo, você quer compreender tudo aquilo, você quer perceber cada palavra, cada coisa do que está sendo dito, porque esse algo que está sendo dito é muitíssimo importante para você, e você fica em silêncio. Sabe, pessoal, eu poderia fazer muitos e muitos vídeos, gravar muitas e muitas aulas falando sobre a importância do silêncio. Não só a importância, o poder do silêncio, a cura pelo silêncio, tantas coisas pelo silêncio, meu Deus. Veja que no silêncio a gente não fala, mas é sobre o silêncio que eu teria mais o que falar, que eu teria mais o que dizer. Se você perguntar, Wilson, qual tema você poderia gravar mais, produzir mais conteúdo, eu te diria, é o silêncio.
Porque quando eu pratico o meu exercício de meditação, quando eu faço uso regular do silêncio, você nem imagina as coisas que eu descubro, as coisas que eu percebo, as coisas que eu entendo, o quanto que eu fico bem, os tipos de sensações que eu tenho que são inomináveis, os sentimentos divinos que eu encontro em mim que são inomináveis. Mas a gente tenta fazer um esforço para colocar em palavras o que é indizível. Colocar em palavras o que é indizível. Então, muito bem, para que eu não fique o vídeo inteiro falando só sobre o primeiro valor, porque aqui são 5, tá? Falei sobre o primeiro, não tudo que eu queria. Eu adoraria falar muito, explicar muito sobre o silêncio, mas acredito que vamos conversar mais sobre isso, tá? Vocês podem deixar nos comentários aqui tudo que vocês estão achando, gostando, que vocês querem que eu fale, perguntas, dúvidas, e eu vou ter o maior prazer de responder todo mundo, provavelmente em vídeo, para gerar assim mais conteúdo ainda para todos nós. Mais conteúdo ainda para todos nós. Vamos lá. O segundo valor do ser humano desperto é a presença. Mas Wilson, se a pessoa estiver ali e tal, precisa ser desperto para poder entregar a presença? Sim. Sim. Não basta você estar ali, naquele lugar, naquele ambiente. Muitas vezes pode estar ali só o seu corpo. Seu coração está em outro lugar. Sua cabeça, seus pensamentos, né, estão em outro lugar. Você sabe que você já fez isso. Pessoas já fizeram isso com você. Com você. E sabe, a maior prova que temos sobre isso é este objeto aqui. O telefone, tá? O celular. Quantas vezes você está num ambiente e as pessoas estão assim, ó. Ela está ali? Não. Ela se projetou para qualquer raio que esteja aqui dentro. A vida dos outros, o vídeo engraçado, os cambal. Claro, pode ser uma aula, pode ser um curso, pode ser um estudo. Mas aí ela se entregou para aquilo que está na telinha. E você tenta falar algo com ela, claro que ela não vai te dar toda a atenção, né? Por falar em atenção, isso vai fazer parte do próximo valor aqui que eu vou falar. Então a pessoa pode não estar presente. Quando ela está presente, é quando ela quer estar presente. Quando você percebe sua própria presença. Quando você está desfrutando da sua presença. Quando você não está interessado em coisas que não estão naquele ambiente. Você está interessada em você, nas coisas que estão no ambiente, no que você esteja fazendo nesse momento. Nesse momento. Não tem presença, tá? Sem estar no momento presente. Não tem presença sem estar no aqui e no agora. Pode estar fazendo alguma coisa? Pode. Mas você está em mindfulness, atenção plena. Dando tudo de si para o que você esteja fazendo no agora. E se você juntar o silêncio, que é o primeiro valor, com a presença, você tem 2 valores ali se agregando e entregando muito mais. Ok? E dá para se receber muita coisa da presença de alguém. Você sabe que tem pessoas que às vezes você gostaria de estar perto dela ou dele, mesmo que aquela pessoa não fosse falar nada. Eu já conheci alguém, e esse alguém disse, tem uma pessoa da minha família, minha sobrinha e tal, ela adora ficar perto de mim. E muitas vezes ela não conversa nada, ela não me pergunta nada, se eu falar ela fala, se ela tiver alguma pergunta ela faz, mas se eu tiver
num lugar ali, e ela estiver comigo, e eu não estiver fazendo nada e nem falando com ela, ela está bem, ela está contente. E eu disse a ela, a essa pessoa, porque provavelmente ela está desfrutando da tua presença, da tua companhia. Que isto é outra coisa que não dá para você entregar se você não tiver presença, é a sua companhia. Só dá para entregar a companhia se você estiver presente. Porque se você está comigo e eu estou fazendo isso, que companhia eu estou te dando? Né? Nenhuma. Às vezes você mesma faz isso. Você está num lugar e tem pessoas ali, ou família, não sei. E você está teclando no telefone. Até pode acontecer de ser algo importante, você precisa responder alguém, tá, mas faça isso e solta o seu aparelho. E venha para esse momento presente. Tem alguém ali, tem pessoas ali, ou tem um alguém ali que quer a sua atenção, que quer a sua companhia. Pode ser você querendo isso de alguém. E a pessoa não está ali, só o corpo dela está ali. Você sabe o quanto que isso é embaraçoso, desagradável, desconfortável. É uma pessoa estar no lugar sem estar nesse lugar. Ela está ali, mas ela não está presente. Ela não está nesse momento. Está em outra. A companhia é um valor. É valioso, né? A companhia é valiosa. Para você entregar a sua companhia para alguém, a sua presença vai antes. Tem que estar presente. Para alguém te fazer companhia, esse alguém precisa estar presente, né? Não há companhia sem presença. Não há presença sem o presente, esse momento, aqui e agora. Você deve saber, se você buscar aí, né? O quanto que uma presença é valiosa. Uma presença bem dada, bem entregue, bem feita, é valiosa. Ok? Qual é o terceiro valor da pessoa desperta? É o ato de escutar. O terceiro valor é o escutar. É diferente de ouvir. Ouvir é simplesmente o fenômeno de ter ouvido. Eu tenho um ouvido, isso aqui é orelha, né? Lá dentro é ouvido. Eu tenho um ouvido. Então eu posso ouvir. Aí eu ouço tudo. Tá? Eu ouço ali o cachorro latindo, vocês devem ter ouvido aí muito de fundo. Eu ouço o vizinho conversando. Eu ouço a minha gata aqui, vem, mia. Tá? Eu ouço um passarinho que canta ali. São esses sons ali ambientes que eu não parei para dar atenção àquilo. Porque eu estou ocupado dando atenção para outra coisa. Se eu parar e der atenção para um som, aí eu estou escutando. Escutar é se interessar pelo que está sendo dito ou pelo som que está sendo feito. Se você ouvir uma música, você não sente nada. Se você escutar uma música, você pode sentir o que aquela música traz ali. A sinfonia, a harmonia, a letra, o instrumento, o timbre da voz, o significado, tanto claro quanto oculto, que sabemos que algumas músicas têm. Quando você vai falar com alguém, se esse alguém não estiver te escutando, estiver te ouvindo, você vai sentir na hora que a pessoa não está te dando atenção. Né? Como eu disse, existe uma grande diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é o fenômeno de ter ouvido. Né? Eu ouço porque eu tenho ouvido. Simplesmente o som entra aqui, é inevitável, mas ele vai sair por aqui. Quando eu escuto, ele vai entrar por aqui, ele vai ficar aqui, porque eu vou refletir sobre ele, eu vou dar atenção, eu vou procurar entender, eu vou ver para que aquilo ali serve, qual é a utilidade, o que é que serve para mim, ou se serve para outra pessoa, o que é que aquilo requer de mim. Toda a atenção.
que eu puder. Todas as ações e atitudes que eu puder. E as respostas que couberem. Que couberem. Porque às vezes, você sabe, tá? Às vezes, você só precisa ser escutada. Só. Eu tenho uma aluna e uma cliente de terapia que depois de muito autoconhecimento, às vezes ela liga para o companheiro dela e fala assim: olha, eu preciso falar, você pode me escutar? Ela aprendeu isso comigo. Porque ela chegava na terapia para dizer: ele não me escuta. E eu não quero que ele responda. Eu não quero que ele solucione os meus problemas. Eu mesma resolvo. Claro, se eu quiser a ajuda dele, eu vou pedir. Eu sou humilde para pedir. Mas tem várias ocasiões na minha vida que eu só quero falar. E eu preciso que alguém escute e dê atenção. Isso é suficiente. O Osho relatou em um dos livros dele que havia um discípulo que estava há muito tempo querendo uma audiência com ele, fazendo questão, dizendo que gostaria de fazer perguntas e queria que o Osho respondesse e tudo mais, até que um dia esse discípulo conseguiu a audiência. Ele tinha 1 hora com o Osho. Ele gastou a 1 hora matraqueando. Recitou vários livros religiosos importantes e tal, falou pelos cotovelos e o Osho disse: eu não encontrava nenhuma brecha para interromper ele, eu tinha que ficar dizendo sim e balançando a cabeça o tempo todo enquanto ele matraqueava e tagarelava. Quando acabou o tempo, ele virou-se para o Osho e disse: muito obrigado. Eu nunca mais vou esquecer desse encontro. Você resolveu todos os meus problemas. E o Osho disse: esse era o problema dele, falar para alguém escutar. Ele até fez uma brincadeira dizendo: no futuro vamos ver em algumas casas, tá? A placa lá escrito ouvinte particular. Ouvinte particular. As pessoas vão chegar lá e pagam um valor e tem direito a tagarelar por 1 hora. E tudo que o outro vai fazer é escutar. Escutar e balançar a cabeça, dizer sim, sim, sim. Porque tem muita gente que tudo que ela quer é matraquear e tagarelar. Ela está muito estressada, ela está muito ansiosa, ela está muito não sei o quê. Não sei o que ela está. Que ela tem essa grande necessidade de falar. E não quer escutar ninguém. O negócio dela é falar. Então se ela tiver um ouvido para escutar ela, isso vale ouro. Se você se tornar uma pessoa, eu vou falar por experiência, que sabe escutar, pode ter certeza que muita gente vai se aproveitar disso. Não estou falando só no mau sentido, se aproveitando de você. Não, não é isso. Você sabe chegar num ambiente de forma silenciosa, calma, quieta e presente? Isso já causa um certo impacto ali. Porque a grande maioria das pessoas chega nos lugares falando. Sabe? Não é julgamento, mas eu, Wilson, considero até uma falta de educação e de respeito. Tá ali um grupo de pessoas ali conversando alguma coisa, eu vou chegar em silêncio, pelo amor de Deus. Eu não venho atrapalhar nada, prejudicar o que ninguém está fazendo, interferir em nada. Eu chego ali em silêncio, fico lá com a minha presença e as pessoas vão reparar a presença, a sua, quando você também fizer isso. Naturalmente elas vão aos poucos dando espaço para você se expressar, se manifestar. Vão ficar curiosas e interessadas em saber o que você tem para dizer, porque você chegou em silêncio. E porque você estava presente, você entregou a sua presença e a sua atenção. Então, isso é para bem poucos, tá? Mas quando você aprender a fazer isso, começar a fazer isso, você vai reparar o tanto de gente que vai ter alugando o seu ouvido. Simplesmente você chega num lugar em silêncio, quieta e
uma parte daquelas pessoas ali, porque eu não posso generalizar, mas uma parte, né, de todo mundo que você vai encontrar, vão perceber que você é uma pessoa silenciosa, tem um ouvido ali, a vontade, está servido o ouvido. Vamos devorar esse ouvido, vamos nos aproveitar, vamos sugar, pegar tudo que puder desse ouvido, porque ele está aberto para escutar. Eu posso falar, eu posso matraquear, que tem muita gente precisando disso, né? Eu vejo exemplo de pessoas que a pessoa está quietinha em casa fazendo suas coisas, aí um parente liga, tá? E começa a matraquear ali. E a pessoa querendo fazer as coisas de casa, querendo se ocupar, não consegue dizer não, não sabe dizer não e fica lá deixando. Aí fala, ai meu Deus, aí sugou tudo da pessoa. Quando eu vejo, eu sinto vontade de dizer, olha, essa pessoa, esse parente que te ligou, ele queria um terapeuta. Queria uma terapeuta, queria fazer terapia. Porque tem terapia que você só fala e o seu terapeuta só escuta. Você só quer falar, querida? Eu tenho clientes aqui que elas vêm só para falar. Eu falo quase nada. Já outras é equilibrado, elas trazem as questões, falam o que precisam e também sabem escutar, aí eu falo o que elas precisam, né? E é um jogo assim, equilibrado, você fala e eu escuto, eu falo, você escuta. Mas tem outras que a questão dela é só alguém para escutar ela, o que ela tem para falar, porque o filho não escuta, porque o marido não escuta, porque, né? A amiga não escuta, todo mundo no ouvido dela e ela não tem nenhum ouvidinho para ela falar um pouquinho. Vou contratar uma terapia, porque aí a pessoa vai ter que me escutar, porque eu estou comprando a sessão. Eu tenho direito a falar por 1 hora. O terapeuta é obrigado a me escutar por 1 hora. Existem esses casos. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque a consciência de escutar se desenvolve sozinha. A percepção de que você está matraqueando em vão, gastando sua energia, se adquire sozinha. Se percebe sozinha. Se alguém disser que fulano é uma matraca, ela vai ficar chateada, com raiva. Se alguém chamar Beltrano de tagarela, vai ficar chateado. Precisa perceber sozinho, sozinha. E tomar a decisão de não matraquear tanto assim. De ficar um pouco em silêncio. De aprender a escutar. Isso faz bem para si e faz bem para os outros. No sentido de fazer bem para os outros, eu já falei bastante aqui, já dei os exemplos, né? De quando você se torna uma pessoa que sabe escutar, todo mundo se aproveita. De quando você chega num ambiente em silêncio, presente, tá? E faz bem para você. Porque você economiza sua energia. Porque você consegue ficar em silêncio e aproveitar do seu silêncio. E também ficar presente, aproveitar e desfrutar da sua presença. E você pode oferecer o seu escutar, que é o seu ouvido, mas a sua atenção, tá? Que lembra, não é só entrar no ouvido, vai sair pelo outro. Mas escutar é entrar aqui e ficar aqui, porque eu vou refletir, eu vou prestar atenção, vou dar atenção, vou observar, vou aprender com aquilo. Então este terceiro valor, ele é o escutar. Escutar. Primeiro, eu ofereço o meu silêncio. Depois, eu ofereço a minha presença. Em terceiro lugar, eu ofereço
o meu escutar, que é o meu ouvido com a minha atenção. Quarto valor do ser humano desperto é a benevolência. Vocês pensavam que eu ia dizer que era falar, né? Ainda não. Wilson, você quer que a gente seja mudo? Olha, em muitos momentos seria bom, tá? Eu pratico isso. Ué. Benevolência, que significa estar bem intencionado. Então, estou te entregando a minha benevolência. Eu estou bem intencionado com você, né? Quero que você esteja bem. Quero ajudar, se eu puder ajudar. Quero que as coisas se resolvam para você, que você fique feliz, que você aprenda, que você evolua, que você se melhore. Tenho boas intenções. Minha vontade é fazer o bem. Isto é a benevolência. E acredite quando eu digo que quando você está de fato benevolente, de fato bem intencionada, dá para sentir isso. Dá para perceber isso. E é do mesmo jeito que você percebe uma pessoa maliciosa, que é uma pessoa mal intencionada. Você percebe ali no olhar, em alguns gestos dela, nas expressões que ela faz no rosto, no comportamento dela. Ela nem precisa falar, mas às vezes ela está falando e você percebe que ali tem mais intenções, que ali tem malícia, que ela quer se aproveitar, sem se importar se vai ficar tudo bem para você. Você saca essa maledicência, ou essa malevolência, não sei qual dessas palavras se encaixa melhor aqui. Do mesmo jeito você percebe, sente, repara a benevolência. Então eu cheguei no ambiente contigo, ou você está no ambiente e eu cheguei lá, eu cheguei em silêncio, sem falar, eu chego presente, totalmente aqui e agora, eu te escuto em primeiro lugar, e eu te demonstro a minha benevolência, porque estou cheio de boas intenções, não só para com você, mas para com toda a existência. Porque eu quero que toda a existência fique bem, seja feliz, cresça, melhore e evolua, né? Então esse é o quarto valor do desperto, o ser humano. É a benevolência. E agora, o quinto valor, sim, é a palavra, somente e unicamente quando essa porta, ela está portando, ela está contendo os quatro valores anteriores. O valor do silêncio está na palavra. A palavra expressa o valor do silêncio. O silêncio afiou ela, e ela é uma lâmina muitíssimo poderosa, muitíssimo afiada. A presença, o escutar, a benevolência. Aí eu posso falar. E o que eu falo é tão valioso quanto o silêncio. Tão valioso quanto estar presente nesse momento. Tão valioso quanto te escutar. Você gosta tanto que eu te escute, quanto você gosta de que eu fale para você escutar. A palavra está completamente bem intencionada. A palavra é firme, mesmo sendo bem-humorada.
traz alegria. Não um deboche, uma tiração de sarro de alguém. Não, uma alegria sem causa, tá? Ela é acompanhada pelos sorrisos, que é também um valor, um dos valores do ser humano. É o sorriso. Mas eu não estou colocando ele entre os 5, porque a palavra ela pode portar o sorriso, a presença ela pode portar o sorriso. Muitos gestos de amor, eles são feitos com um sorriso. Nem todos, né? Eu entendo isso. Mas a palavra ela pode portar o sorriso, pode portar a verdade, a firmeza, a audácia, se for necessário, a bravura, se for necessário, o ensinamento, as explicações, o incentivo correto para ajudar alguém em alguma coisa. Não só palavras bonitas, mas você percebe que há uma beleza além delas. Lá no fundo tem uma beleza. As palavras estão se originando desta beleza. Então, mesmo que seja alguém que não tenha um vocabulário tão colorido, tão bonito, não tenha uma dicção tão correta de falar, não importa. Não importa. Pode ser até uma pessoa analfabeta, numa boa, que fala engolindo algumas palavras, que não pronuncie corretamente, não tem problema, desde que você sinta ali o amor presente naquelas palavras, a benevolência presente naquelas palavras, a alegria, tá? A importância do que está sendo falado, o propósito de se estar falando alguma coisa. Bom, claro que existem muitos outros valores maravilhosos que a gente entrega, que a gente recebe, tá? Mas eu sinto que esses 5 valores, entregues exatamente nessa ordem que eu trouxe aqui para vocês, eles são os 5 primeiros valores que uma pessoa que despertou a consciência, mesmo que seja nível baixo, nível intermediário, mais alto, que está em processo de despertar, uma hora ou outra ela vai perceber a grande importância do silêncio, a grande importância da presença, a grande importância de se escutar, a grande importância da benevolência, de se estar bem intencionado. E aí também, tendo tudo isso, portando tudo isso, carregando, trazendo tudo isso, a importância do falar, de se utilizar do ato de falar como uma ferramenta, como um instrumento, tá? Para fazer o bem, para ajudar, para contribuir. E eu espero que você alcance isso. Então, estou trazendo para você a minha percepção e a minha experiência. Fico muito grato para todos que assistiram esse vídeo, que ficou bem grande, né? Bem mais que meia hora. Passou até dos 40 minutos. Se você sentir que é útil para mais pessoas, pode compartilhar, deixar o seu like para mim e, claro, deixar o seu comentário aqui, que é muitíssimo importante para mim, os seus comentários. Até uma próxima oportunidade. Um somos nós.